Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos. Hoje nós estamos no 56º dia. Hoje são apenas 2 capítulos. Capítulos 27 e 28 de Deuteronômio. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje é o 56º dia. No dia de hoje, só 2 capítulos, capítulos 27 e 28. Por que 2 capítulos? No dia de hoje, nós encerramos o 2º discurso de Moisés. O livro de Deuteronômio, nós vamos ver que tem 4 discursos. Hoje nós encerramos o 2º, e aí depois nós temos brevíssimos o 3º, e depois um capítulo só, que é a bênção, lá no capítulo 34, no capítulo 33, alguns autores chamam de discurso, outros chamam apenas de bênção, tem pessoas que falam apenas em 3 discursos, nós vamos falar em 4. Então hoje nós encerramos o 2º discurso. O primeiro deles nós vimos um discurso para recordar como que foi a vida do povo saindo do Egito, como que foi a passagem pelo deserto, como que Deus ajudou as pessoas a vencerem os povos vizinhos e que eles deveriam ser fiéis. Esse 2º discurso é o maior deles. Tem uma parte ali, essa parte do meio, que começa ali no capítulo 12 e vai até esse capítulo 27, que mostram ali muitos detalhes de leis, daquilo que o povo deveria fazer para manter a aliança, daquilo que eles deveriam fazer quando chegassem na Terra Prometida. Para o dia de hoje, eu penso que 3 palavras simbolizam, quando existem esses termos aqui que resumem bem o conteúdo, é bom para vocês, bom para o padre, fica mais claro para todo mundo. Então, no dia de hoje, 3 palavras que resumem tudo aquilo que esses 2 capítulos expressam para nós. Uma palavra é pedido, outra palavra é bênçãos, outra palavra é maldições. Por que pedido? Deus, ele ensina o povo que o povo deveria respeitar as ordens, os mandamentos dados por Deus quando eles entrassem na Terra Prometida. Deus, ele ensina alguns pedidos. Deus, ele pede que aquele povo, ele receba a palavra de Deus como sendo algo sagrado e também mantenha no seu coração algumas leis, alguns compromissos com Deus. E aí um dos pedidos que Deus faz é, quando aquele povo entrasse na Terra Prometida, que construísse um altar que seria observado as leis de Javé, e naquele altar seria oferecidos sacrifícios a Deus, aquele altar seria um local de oração. Depois nós sabemos que aquele altar ele foi construído e se tornou um templo, e isso aconteceu em Jerusalém. Então a edificação de um altar além do Rio Jordão, para que lá fossem oferecidos os holocaustos. Altares não seriam construídos em todo Israel. O local do holocausto, haviam sinagogas em vários lugares de Israel, mas um era o templo, um era o local do sacrifício. O local do sacrifício era Jerusalém. Vamos para o capítulo 27, versículo 9. Gostaria de meditar com vocês, de ler. Muitas vezes o padre lê aquele versículo que chamou mais a minha atenção, e hoje eu gostaria de ler esse capítulo 27, versículo 9, novamente, Shema, ouça. Nós lembramos que ali no capítulo 5, nesse 2º discurso, começou com um Shema, e aqui no final, aqui do 2º discurso, tem novamente um Shema, um ouça Israel. Então o texto diz assim: a seguir Moisés e os sacerdotes levitas falaram para todo Israel: fica em silêncio e ouve, ó Israel, hoje te tornaste o povo de Javé teu Deus. Portanto, obedecerás à voz de Javé teu Deus e porás em prática os mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno.
Fica em silêncio, Israel. Ouça e guarde no teu coração e põe em prática aqueles estatutos que hoje eu te revelo. Deus dizendo aqui de uma forma muito clara que Israel, ele estava sendo consagrado a Deus. Aqui aparece pela segunda vez aquele monte que nós vimos agora há pouco, alguns dias atrás, o Monte Garizim. Esse Monte Garizim, ele era situado na terra que era Samaria. E aí os samaritanos tinham como se fosse um templo que eles pudessem adorar a Deus. Ali era um local de oração, o texto aqui não diz que era para ser um templo, um local de sacrifício, o sacrifício era em Jerusalém, mas aqui muitos samaritanos, povo ali da região mais norte de Israel, usava e usam até hoje como se fosse, como sendo um local de oração, em alguns momentos até para sacrifício. Então, havia, e o texto de hoje mostra que além de Jerusalém tinha outro local que deveria ser muito respeitado ali em Israel, e esse era o Monte Garizim. Isso daqui reforça ainda mais aquela teoria que os textos foram escritos muito tempo depois. Porém, esses detalhes sobre época que foi escrito, quem escreveu, a real intenção de quem escreveu, isso daqui nós vamos conversar em um momento aí mais específico. Para mim, a real intenção, para nós, eu não tenho dúvida nenhuma, a real intenção é a palavra de Deus. Foi Deus que pediu, foi Deus que inspirou. Toda a palavra de Deus é inspirada e é da vontade de Deus. Agora, o período, alguns outros detalhes, isso daqui nós temos que estudar e tentar compreender a partir de um aprofundamento mesmo do texto bíblico. Então aqui aparece novamente o que é o Monte Garizim. Monte Garizim era mais um local que seria dedicado à oração, não a sacrifício, e isso ficava na Samaria. E aí os judeus, que eram de Jerusalém, de todo Israel, sempre tinham uma reserva em relação a esse monte, e aí tinha um grande conflito. Não gostavam dos samaritanos, mas ali tinha um local que era considerado sagrado. E aí tem hoje novamente esse Monte Garizim aparecendo na Sagrada Escritura. No capítulo 27, versículo 15, poderíamos até ler, Deus ele diz novamente sobre imagens esculpidas de madeira, imagens esculpidas de ídolos. Muitos vão dizer assim, padre, parece muitas vezes Deus dizendo para não se esculpir imagens, e aí nós católicos, para mim, isso daqui esclarece ainda mais essa problemática das imagens. O problema não era esculpir imagens. O problema era esculpir imagens de ídolos, de deuses pagãos, de coisas para ficarem no lugar de Deus. O que é um santo católico? Um santo católico é alguém que viveu e serviu a Deus. São Francisco nunca quis ficar no lugar de Deus. Aí a gente faz uma foto dele, qual que é o problema? Vamos ver a origem histórica da confecção de imagens. Até o ano 313, os cristãos eram perseguidos. Eles viviam nas catacumbas, viviam em regiões, em lugares que o império não pudesse encontrá-los. Então tem catacumba do ano 150, do ano 200, com pinturas de uma mulher e um anjo aproximando dela e abençoando, e ela grávida com uma criança no ventre ou no colo. Tem essa foto, essa escultura no Catecismo da Igreja Católica. Agora, a minha pergunta é, essa segunda geração do ano 150, depois de Cristo, que viviam nas catacumbas e eram mártires, eles eram idólatras? Eles ofenderam a Deus? Eles derramaram sangue nas arenas do Império Romano. Eles eram idólatras? Eles estavam desagradando a Deus? Eles não tinham a Bíblia? Não podiam ler a Bíblia, não tinham a Bíblia. Isso eram livros raríssimos. Então, como que eles catequizavam os filhos? Desenhando artes sagradas. Então, querido irmão, querida irmã, o problema não é o que é feito, o problema é para qual motivo que é feito. É feita uma escultura para ficar no lugar de Deus, para adorar um Deus pagão? Errado. É feita uma escultura para ajudar na beleza do templo, para recordar a Deus? É certo, foi feito isso com a serpente de bronze, Números 21. Foi feito isso ali em Êxodo capítulo 25, com os anjos dos querubins que ficaram nas duas extremidades da arca. Então, para mim é algo tão óbvio quando eu vejo um protestante, um pastor criticando, falando das imagens católicas. Para mim fica assim, existem duas razões, ou as duas. Existem duas razões. Uma é ignorância, que eu prefiro acreditar, a outra é maldade. É uma das duas, ou as duas. É uma das duas, ou é ignorância ou maldade. Não está condenando imagem católica, não está condenando imagem católica. Imagem católica não é ídolo.
Ídolo o que é? Eidolon. O que é eidolon? Algo que fica no lugar de Deus. Nenhuma imagem quer ficar no lugar de Deus. Então, o católico, quando ele conhece a Bíblia, nós vamos pegar, muitos usam esse termo, né, de fio a pavio. Então nós vamos pegar a Bíblia de Gênesis 1 até Apocalipse 21, 22. Então nós vamos pegar a Bíblia inteira e aí nós vamos passar, vamos ver ali o que tem de polêmico e a gente vai aprofundar. Até aqui está terminando o Deuteronômio, está terminando o Pentateuco. Não tem problema nenhum em relação às imagens. Está tudo esclarecido. Em nenhum momento se proibiu fazer desculpem, em palavras mais claras e diretas, em nenhum momento se proibiu fazer qualquer tipo de imagem. Foram proibidas que se fizessem imagens para serem colocadas no lugar de Deus e serem idolatradas. Agora, as imagens católicas são idolatradas. Aí eu pergunto, o que significa idolatrar? O que significa? Qual que é a concepção de idolatrar? Idolatrar é olhar para uma imagem. Idolatrar é passar a mão em uma imagem. Seu conceito de idolatrar está muito errado. Está muito errado. Por quê? Porque o povo teve serpente de bronze e passou a mão nela e olhou para ela e não idolatrou. Então o que é idolatrar? Vamos no sentido, na origem da palavra. Idolatrar vem de eidolon. Eidolon é colocar alguma coisa no lugar de Deus. As imagens dos nossos santos não estão no lugar de Deus. E se alguém idolatra, coloca no lugar de Deus, essa pessoa está errada, mas não é o santo que está errado. Não é a igreja que pede para construir imagem que está errado. De onde que vem tudo isso? Isso vem das catacumbas. Quando os cristãos eram perseguidos, as pessoas não tinham Bíblia. Então começaram a pintar para ensinar os filhos. Pintavam peixes, pintavam imagens dos anjos, de Nossa Senhora para catequizar. E aí o que a igreja fez durante o percurso histórico? Ela pensou, vamos continuar ou não? Não, vamos sim. Vamos sim, com respeito ali à segunda geração, aos primeiros séculos. Não fez mal lá no passado, não vai fazer hoje. Vamos educar e catequizar as pessoas. Nós católicos cometemos alguns exageros e atos, às vezes, que são questionáveis, cometemos. Mas entre você purificar, você tem a criança, a água suja e a bacia. Os protestantes querem jogar tudo fora. O que a gente vai jogar fora? Vamos jogar água suja fora. A bacia a gente continua, a criança a gente continua. Então vamos jogar fora aquilo que é exagero, vamos jogar fora aquilo que é falta de concepção bíblica, de cultura realmente teológica e religiosa. Não tem como ser mais claro. Não tem como ser mais claro, senão tinha que pegar um papel e desenhar. Por que eu digo isso? Para vocês católicos pararem de, às vezes, ficar cultivando críticas que não têm fundamento. Então, quem quiser recorta e refuta. E aí eu respondo novamente. Não tem como ser mais claro. Até uma criança bem intencionada e com QI médio entende o que o padre está dizendo e vê que temática sobre imagens é algo que não deveria nem ser questionado. Questiona exageros, sem dúvida, mas questionar a existência de imagens católicas, isso aqui é uma brincadeira. Isso aqui é uma brincadeira de mau gosto. Novamente, ou é ignorância ou é mau caratismo. É um dos dois. Ou é má vontade de querer compreender. Então, aqui é o que acontece no capítulo 27. Então, ali no finalzinho do capítulo 27 ainda e 28, finalzinho do capítulo 27 aparecem algumas maldições, e entre elas estava quem cometesse adoração a ídolos. Então, o padre vai ser breve, tem uma lista ali de maldições e de bênçãos. Faça isso, maldito, será amaldiçoado, castigado. Faça isso e as pessoas serão abençoadas. Abençoadas nas cidades, nos campos, nas terras, nos filhos, em tudo aquilo que depois elas tiverem. E aí o capítulo 28 termina dizendo que no futuro o povo estaria no exílio, estaria em um local onde eles seriam estrangeiros novamente, que aquilo seria uma forma deles pagarem pela infidelidade que eles cometeram a Deus. Depois, aqueles que quiserem podem ver isso no capítulo 28, versículo 36, também nesse capítulo 28, dos versículos 47 a 48, fala sobre o exílio. E aí o texto novamente termina falando sobre deuses pagãos, deuses feitos de madeira, deuses pagãos, no 28:64. Imagem católica não é um deus. Então o padre já disse, não vou repetir tudo novamente, espero que tenha ficado claro. Eu fico muito feliz como padre. É extremamente gratificante, extremamente gratificante. Eu acho que o inferno fica agitado, o inferno fica revoltado quando a verdade ela é apresentada. Então nós católicos não adoramos santos. As imagens dos santos são permitidas, aprovadas por Deus, inspiradas pelo Espírito Santo. Desde a segunda geração cristã, elas
existem. Irmão e irmã, que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Hoje foram os capítulos 27 e 28. Amanhã nós vamos para o terceiro discurso, a terceira grande pregação de Moisés antes de entrarmos na Terra Prometida. Aqueles que gostam de saber com antecedência, amanhã nós vamos pegar os capítulos 29, nós vamos fazer apenas uma pequena mudança aqui naquilo que o padre tinha pedido para vocês. Amanhã nós vamos ver do capítulo 29 até o capítulo 32. O padre tinha falado para vocês que, na verdade, nós vamos manter da mesma forma. O terceiro discurso ele vai ser dividido em duas partes, porque a última ali vai ficar a bênção e o momento final da vida de Moisés. Então ali nós mantemos ali, mesmo que o terceiro discurso seja dividido em 2 dias, não tem problema. Pelo que eu organizei no calendário, nós vamos manter e depois o padre faz um ajuste amanhã. Amanhã nós começamos a meditar o terceiro discurso e aí nós encerramos o terceiro e aí no outro dia nós encerramos o terceiro e começamos o quarto, e aí depois é o último dia, que será depois de amanhã. Amanhã nós vamos começar a meditar o terceiro discurso de Moisés. Irmão e irmã, que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Obrigado por estarmos juntos. Coloque o seu comentário. Espero que sobre imagens tenha ficado muito claro. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. E até lá. Até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.